João, capítulo de número 13, versos de número 1 ao 17. Hoje, vou me utilizar da série do pastor André. Hoje, precisamos falar sobre servir, sobre sermos servos uns dos outros. João, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Mateus, pode colocar na NAA para mim mesmo, por favor? Obrigado, Silvan. Deus abençoe. Coloca na versão NAA, obrigado. Vamos fazer a leitura do verso de número 1 ao 17. O texto bíblico diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus lhe respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Verso 17, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Meus queridos, nesse cenário, nessa situação, o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus tinha encerrado. Jesus já não mais sairia e realizaria milagres, curaria enfermos e pregaria a mensagem do reino. Aqui é a situação antes dele ser traído e então levado para sofrer todo o processo de crucificação e depois passar pela ressurreição. Aqui as janelas que as pessoas poderiam olhar para esse ministério público não estavam mais abertas, a menos no processo da crucificação. Então, ele se reúne com os discípulos na última ceia, antes de ser de fato traído por um daqueles que ele tinha escolhido, que é Judas. Ele se reúne com os seus, escolhe um momento e ali mesmo ele estabeleceu a última ceia, que é a ceia que nós então desfrutamos hoje em dia. E isso traz um peso muito alto para esse momento e para aquilo que Jesus escolhe fazer aqui. Porque pense comigo, se agora, esse momento, e vejam que no texto que a gente leu, Jesus sabia, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus sabia que era o último momento dele e que ele ia voltar para o Pai logo depois daquela ocasião. Pensa comigo, se você soubesse que agora, hoje é o seu último dia, você não escolheria com uma decisão muito calculada o que você iria fazer? Você não ia usar o seu tempo à toa. Você ia ser calculista naquilo que você ia fazer. Você ia escolher a atitude, o que é mais necessário nesse momento. Ok, se hoje é meu último dia, o que eu vou fazer? Tem que ser muito importante. Porque se é meu último dia, o meu tempo é muito valioso. Então, é claro, Jesus ressuscitaria depois, porém, ele entende que na mente dos discípulos, esse momento marcaria algo muito importante para eles. Porque é o último contato deles antes de Jesus sofrer tudo aquilo que sofreu. Portanto,
aquilo que Jesus escolhe fazer nessa situação, escolhe dizer, tem um peso muito alto. E nós precisamos analisar isso, e é isso que eu quero fazer com os amados nessa noite. Eu quero ressaltar uma coisa no verso 1. No final do verso 1 diz, se quiser projetar, Mateus, no final do verso 1, diz que Jesus os amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Percebam que na mesa, a gente tem Jesus sabendo quem o trairia, sabendo o que os discípulos então fariam com ele, porque logo depois de Jesus ser, então, cercado pelas tropas romanas, os discípulos metem o pé. Jesus, sabendo isso, os amou até o fim. Quer trocar? Não está. Som. Problemas do ao vivo. Prossigamos. Então, nós temos Jesus que sabia tudo aquilo que os discípulos fariam, abandoná-lo, e então também um deles trairia ele, mesmo assim ele os amou até o fim. E esse amor não se restringe apenas a eles, mas também a nós, porque a obra de Jesus alcança cada um de nós hoje também. Portanto, é esse Jesus que escolhe calculadamente a sua atitude que nós vamos analisar nessa noite. O que Jesus escolheu fazer nas suas últimas horas antes da crucificação? E por quê? Por que ele escolheu isso? Quero me atentar com vocês aos versos de 2 a 5. Por favor, Mateus, vamos fazer a leitura novamente, do 2 ao 5, para a gente ficar centrado nessa porção. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este, foquem nisso, sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Sabe o que Jesus está nos mostrando nessa situação? Percebam, Jesus ele sabia, e aqui diz o texto, para quem ele estava voltando, qual era o momento que ele iria passar, e ele sabia que Deus lhe tinha confiado tudo em suas mãos. Percebam, Jesus tinha plena ciência da sua autoridade, capacidades e privilégios que ele desfrutava com Deus. E isso era único para ele, até então. Porque através dele, nós desfrutamos desses privilégios. E, meus queridos, quantos de nós, numa situação como essa, se exaltaria? Diante, às vezes, da autoridade que recebemos no trabalho, na sociedade de modo geral, das capacitações que nós temos, nós não usaríamos isso, muitas vezes, para nos sobrepor às outras pessoas? Nos colocar como maiores e superiores? E o mais incrível, que, mesmo diante disso, mesmo reconhecendo toda a sua autoridade, para quem ele estava indo, de quem ele tinha sido enviado, Jesus vai lavar pés. Pés imundos, não limpos. Percebam, Jesus está nos ensinando que, na perspectiva do reino de Deus, quando nós temos autoridade, capacidade e cada vez mais privilégios, eles não são para nos exaltar, eles são para servir. São para não nos colocar num pedestal, nos fazer subir uma escada e olhar todos de cima. Mas é para nós nos ajoelharmos e lavarmos os pés uns dos outros. É para isso que cada um de nós recebe autoridade, recebe privilégios, cargos, capacitações, tudo. É para servir aos outros. Se Jesus, sendo o próprio Deus e tendo ciência disso, se humilhou a tal ponto, quem somos nós para nos exaltar acima do Filho de Deus? Portanto, meus queridos, a lógica do reino de Deus é diferente. No mundo, quanto mais autoridade, mais pessoas te servindo e te reverenciando, e você cada vez mais faz menos coisas, porque você coloca os outros para fazer para você. Entretanto, no reino do Senhor, quanto mais nós subimos, nós mais descemos. É uma loucura. Porque quanto mais crescemos no reino de Deus, nós diminuímos em nós mesmos. Quem nós somos. Nosso orgulho e a nossa vaidade têm que ir embora. À medida que vamos crescendo
no reino do Senhor. Portanto, meus queridos, tudo aquilo, e Jesus está nos mostrando isso nessa situação, porque uma vez que ele tinha ciência disso tudo, e ele tem essa atitude de lavar pés, porque talvez se coloque naquela situação, você talvez se acharia o único que não deveria lavar os pés ali. Se você tivesse a ciência de tudo aquilo que Jesus tinha, você ia falar, olha quem eu sou, né? Olha esses rapazes aqui, iletrados, não sabem, às vezes, fazer uma conta de multiplicação direito, eu tenho que explicar tudo para eles, eu recebo a autoridade de Deus, tudo está nas minhas mãos, por que eu vou lavar os pés deles? Eu vou ficar tranquilo aqui, eu vou esticar os meus pés e esperar que algum deles chegue à conclusão de que eu estou querendo que lave meus pés. Talvez chegaria à conclusão que alguns de nós chegaria. Porém, a lógica do reino de Deus é distinta, é diferente. Meus queridos, as mesmas mãos em que tudo tinha sido confiado da parte de Deus são as mesmas mãos que pegam uma toalha para secar pés imundos e fedorentos. Essa mão, que tudo tinha sido confiado, não foi utilizada para se auto-exaltar e promover, mas para servir. É isso que Jesus quer ensinar aos discípulos. Sua última ceia, uma única escolha, um único ensino que ele poderia escolher nesse final. E ele fecha com chave de ouro, com o sentido primário da sua mensagem. Salvar nós da vida egocêntrica, orgulhosa, centrada em nós, e nos voltar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos voltar aos outros ao nosso redor. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, o que ele sabia sobre si mesmo determinou o que ele fez. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, porque ele era rico, mas da sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Quanto mais nós temos responsabilidades e crescemos, mais servimos. A famosa frase de Jesus, de que o maior no reino dos céus é aquele que serve. E nós temos aqui, lá no contexto cultural da situação, as pessoas que chegavam numa casa, elas não podiam se assentar à mesa até lavarem os pés. Porque naquela época, por conta do deserto e tudo, os pés eram muito imundos. E eles não tinham tênis, eles usavam sandálias. Ou os que andavam descalço também. Se não fosse do tipo que andava descalço. Então, pensem na situação dos pés. Extremamente mais fedorentos. Bem piores do que dos filhos pequenos de vocês que chegam em casa depois da educação física com aquela meia sinistra. Bem pior. E, por causa disso, esse trabalho era reservado aos escravos menores, aos piores, assim, aos escravos de menor consideração. E é incrível que o Deus de mais alta consideração se resume a fazer o serviço de menor consideração. E é muito engraçado porque uma vez que eles não podiam se assentar à mesa sem lavar os pés, pensem, os discípulos entrando no ambiente e cada um deles ficando enfileirado, um atrás do outro assim. A gente não pode sentar, alguém tem que lavar nossos pés, eu não vou lavar. E eu imagino a mente deles assim, agora há pouco, se a gente voltar alguns capítulos para trás, os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior no reino de Deus. Eles estavam assim, não, sou eu, com certeza sou eu. Eu que vou sentar do lado de Jesus. A mãe de João e de Tiago chegou para Jesus e disse, ô Jesus, não conta para ninguém não, mas coloca os meus filhos do seu lado quando o Senhor vier no seu reino. E Jesus disse para ela, não é assim que as coisas funcionam. E agora ele vai mostrar na prática. Porque eu imagino cada um deles entrando, ficando um enfileirado atrás do outro, olhando assim, eu não vou lavar o pé não, eu sou maior, eu me acho maior deles, eu não vou lavar pé. E todos ali com certeza concordavam. O maior de todos, com certeza era Jesus. Todos concordavam a respeito disso. Então, na mente deles, se eles fossem chamados para lavar os pés de Jesus, joia, ótimo, eu lavava os pés de Jesus na boa. Mas agora lavar os pés, imagina Pedro lavar os pés de Judas? Ah, não. Esse eu não lavo. Imagina um olhando para o outro.
dessa maneira. Então ficaram todos enfileirados, olhando um para a cara do outro. Quem que vai fazer? Então Jesus, eu imagino com aquele olhar meio que decepcionado, mas também pensando assim, vou ter que dar aula mais uma vez para eles. Ele se levanta, ele troca sua vestimenta, pega uma toalha, enche uma bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés. Isso é incrível. Jesus não apoia uma atitude orgulhosa da nossa parte. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. É isso que é ser grande no reino de Deus, é servir. E aí? Quantas pessoas você tem servido? Ou você só tem sido servido? E todo esse argumento até aqui, meus queridos, pode ser resumido na seguinte frase. E se você tiver que guardar alguma coisa dessa mensagem, guarde isso. Preste atenção. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós existimos para servir ao Senhor Jesus Cristo primordialmente. E então, em consequência, servir uns aos outros. Mateus, por favor, coloca o versículo 6, a gente vai ler até o 11. Versos 6 a 11 diz o seguinte: Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Meus queridos, aqui é mais um dos cenários que nos mostra, e aqueles que têm algum contato com o Novo Testamento, com os evangelhos, vai perceber isso, a impulsividade e ambiguidade de Pedro. Pedro é um personagem extremamente impulsivo, age muito no calor do momento e muitas vezes é contraditório. Por exemplo, certa ocasião, ele diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, versos depois, ele confronta Jesus. Ele diz que Jesus é o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, e ele confronta Jesus. Jesus, por que o Senhor está dizendo essas coisas a respeito de si mesmo e daquilo que o Senhor vai experimentar? Então Jesus diz para ele: para trás de mim. Pedro diz a Jesus que não vai negá-lo. Antes do processo da crucificação, ele diz: Senhor, estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus diz: não é bem assim, Pedro. Certamente, eu ainda te digo que você vai me negar 3 vezes. E ele negou 3 vezes. Ou seja, Pedro tem muita ambiguidade também no seu jeito de agir. E ele é muito impulsivo, age no calor do momento. Muitas vezes Pedro nos representa, certo? Eu me encontro muito semelhante a Pedro em algumas situações. E compadeço dele. Porque me coloco na situação e penso: eu acho que talvez eu teria a atitude de Pedro. E Pedro, ele tinha na sua mente o seguinte, meus queridos: o que havia muito na época, um entendimento errado sobre o Messias, sobre o Salvador. Na mente deles, o Messias, enviado de Deus, seria um governador que viria para tirar o governo de Roma. Seria um rei, mais especificamente, que tiraria o governo de Roma. Seria um conquistador, seria um guerreiro. Seria alguém incrível, que destronaria todos e ele reinaria. E com ele o seu povo. Então pensa, na mente de Pedro não cabia um conquistador lavar pés. Isso não faz o menor sentido. Então percebam, o mau entendimento de Pedro a respeito de Jesus fazia com que ele pensasse: ele não pode lavar os meus pés. E percebam a contradição do que Pedro diz a Jesus: Senhor, nunca lavará os meus pés. Irmãos, a palavra Senhor, na época, tinha muito mais peso do que tem para nós hoje. Senhor não é meramente um pronome de tratamento, mas é algo que dizia
ou a quem nós estávamos referindo com essa palavra, dizia com que esse alguém, ele era dono das nossas vidas. Então pense, Pedro está dizendo ao dono da vida dele o que ele deve fazer. Percebem a ambiguidade da atitude de Pedro? Senhor, nunca lavará os meus pés. Como assim? Não tem lógica. E queridos, quantos de nós confessam Jesus como Senhor com os lábios, mas com a vida não está vivendo de fato? Há ambiguidade na vida de alguns que se denominam cristãos hoje em dia. Confessam Jesus com os lábios, mas são fonte de mau testemunho aos que estão lá fora e aos que estão dentro da igreja também. Intrigas, rixas, contendas desnecessárias. Jesus então explica a Pedro que posteriormente ele irá compreender esse fato. Ele diz, agora você não entende, Pedro, mas depois você vai entender o que eu estou fazendo. Meus queridos, a mensagem de hoje aqui não se resume a meramente nós cristãos. Talvez esteja alguém aqui hoje ou alguém acompanhando pela live. Esse ato de Jesus, ele aponta para o que ele viria fazer logo mais. Ele estava servindo. E o seu ato de serviço maior é a sua obra de redenção, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Jesus padeceu de coisas terríveis por causa do nosso pecado. Lembre-se, quando bater aquela ingratidão no coração, quando você acordar de manhã virado, e você não queria ter acordado, às vezes você vai dizer isso para si mesmo, quando bater aquela ingratidão no coração, lembre-se, foi o seu pecado que pôs o Filho de Deus na cruz do Calvário. E lá ele se sacrificou em seu lugar. Isso é motivo de gratidão para uma vida inteira. Portanto, esse ato de Jesus de lavar pés aponta para o que ele viria fazer posteriormente, que é render a sua vida em serviço, literalmente a sua vida, não somente no sentido teórico, mas de fato ele entregou a sua vida, ao passo de morrer na cruz, para que pessoas como nós, pecadores, sejam salvos, apesar de quem nós somos. Cristo Jesus é capaz disso, e todo aquele que crê nisso é salvo. O Espírito de Deus ministre isso ao coração daqueles que estão presentes aqui e o que nos acompanha. Então, queridos, precisamos abandonar o orgulho da autossuficiência em nossos corações e deixar com que Cristo nos limpe. Percebam, a atitude de Pedro foi por uma visão equivocada a respeito de Jesus. Ele pensava que Jesus seria um imperador, seria um rei, um governador, alguém que ia governar as regiões ao redor. Mas percebam, e eu percebo isso também nos dias de hoje, espero que os irmãos percebam isso também. Nos dias de hoje, pelo menos aqui no nosso contexto, o que mais se tem não é uma visão muito exaltada a respeito de Jesus. Ou exaltada no sentido equivocado, como se tinha Pedro, que era no sentido dele ser um rei conquistador. Mas hoje se há uma diminuição muito grande. Pessoas que quando você vai indagá-las, como você vai entrar no reino dos céus? Elas dizem a você, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou tranquila no meu trabalho, eu não traio a minha esposa, eu pago as minhas contas, eu não uso droga, eu não bebo, de vez em quando só uma cerveja ali e tal. Já ouvi isso, alguns já me responderam isso alguma vez. E a pessoa se acha boa demais, ao passo que não precisa de Jesus na mente dela. Ou seja, hoje em dia, o problema também é uma visão equivocada a respeito do Cristo, só que diferente da de Pedro. Na mente de alguns, não precisam de Jesus. Por que ele vai lavar os meus pés? Eu não preciso de Jesus lavando os meus pés. Eu mesmo consigo lavar os meus pés. Eu mesmo me salvo, alguns dizem. O sentido da água é de purificação. Nós até cantamos a música, Águas Purificadoras, aqui muitas vezes. E, como Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. A menos que Jesus lave as nossas vidas, limpe as nossas vidas, não temos parte com Ele e no seu reino. Portanto, se há alguém aqui que se acha autossuficiente para ser salvo, diga você, nenhum de nós é. Somos pecadores. As nossas maiores boas atitudes não são boas o suficiente para chegar no padrão de perfeição do Senhor. Até por detrás das nossas boas atitudes
infelizmente há pecado. E é o que nós experimentamos no nosso dia a dia. Levante a mão aqui quem não peca. Uma vez que não há quem não peque aqui, todos precisam de um Salvador. Deixe com que Jesus lave os seus pés. Porque senão, não há parte com ele no seu reino. Por favor, Mateus, versículos 12 ao 17. Versículos 12 ao 17 vai dizer o seguinte. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu acho incrível aqui. Jesus tem uma atitude dessas, eu imagino todos os discípulos extremamente espantados, ou talvez pensando na mente deles, nossa, a gente vai tomar um coió da parte de Jesus. Ele vai puxar nossa orelha demais, porque nenhum de nós quis lavar os pés dele, os pés uns dos outros, e ele que lavou. O rei lavou os pés dos súditos. Então, eu imagino eles pensando consigo mesmos, lá vem. E ao invés de vir direto, dando uma cajadada, falando uma palavra ríspida, ele é muito sábio. Jesus é sábio demais. E ao invés de chegar com uma afirmação, ele chega com uma pergunta, que certamente atravessou os discípulos como se fosse uma espada. Jesus perguntou a eles: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Jesus não chega necessariamente apontando o erro para eles. Ele quer que eles cheguem à compreensão do que eles erraram ali. Jesus confronta nessa pergunta o orgulho deles. Basicamente, com essa pergunta ele diz: Vocês são muito orgulhosos. Abaixa a bola, por favor. Vamos viver o reino de Deus do jeito que é para ser vivido. E eu ensino vocês da seguinte forma: é para servir, não é para se exaltar. Chega de discussões sobre quem é maior. Quero saber quem está pronto para servir. E é isso que Jesus pergunta nessa noite. Você está pronto para servir? Se não, você não serve. Esse é o ponto. Nós precisamos estar dispostos a servir uns aos outros. Uma postura orgulhosa não é para se ter em nosso meio, irmãos. Uma vez que o próprio Cristo, aquele que nos salvou, nos serviu, quem somos nós para nos exaltar ao passo de não servir? A sala de aula de Jesus é não somente com palavras, mas com ações também. Ele não se resume a meramente palavras, mas ele lhes diz: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Eu falei agora há pouco a vocês. Vocês devem servir uns aos outros. Não fiquem com essas discussões de quem é maior. Se há essa discussão entre vocês, vá servir, porque o maior no reino de Deus é aquele que serve. E ele mostra na prática, servindo. Nossa confissão sobre Jesus precisa ser real em nosso coração e na nossa vida prática, irmãos. Portanto, às vezes conversamos exatamente o que Jesus disse. Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Nós facilmente dizemos: quem é o seu Senhor e o seu Salvador? Jesus Cristo. Pois bem, mostre-me a sua vida, para eu perceber a diferença. Isso é a pergunta que os de fora fazem para nós constantemente. E às vezes, quando você escorrega em alguma coisa, eles vão dizer para você facilmente: Ih, você não era crente? Por que você está fazendo isso? Liga aqui de novo, Adolfo. Tá. Não, pode.
É o inimigo, irmãos, com certeza. O inimigo está contra mim. Meu Deus. Voltando, amados. Precisamos de mais do que uma confissão de lábios. Precisamos de uma confissão de vida. Que as nossas vidas sejam um testemunho. Escolha viver os seus últimos dias. Nenhum de nós sabe até quando vamos estar aqui. E vamos partir para a glória. Assim como Jesus, escolha passar seus últimos momentos de vida. Não importa quanto tempo falte, 5, 10, 15, 20, 30 anos, 1 mês, 2 meses, enfim. Escolha passar o restante da sua vida servindo. Assim como ele escolheu seus últimos momentos com os discípulos, servir. Não se dispor a servir, seguindo a lógica do que Jesus disse, torna-se indiretamente comportar-se como se a gente fosse superior a Jesus. Porque ele diz, o escravo não é maior do que o seu senhor. Se nós somos escravos de Jesus e não somos maiores do que ele, portanto, não tem lógica, agimos de uma maneira diferente da dele. Se agimos de uma maneira diferente da dele, é sinal de que achamos-nos superiores ao próprio Jesus Cristo. Percebem a ofensa de conhecer os mandamentos de Deus, mas não praticá-los? Há muita seriedade nisso. Não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes ávidos da palavra de Deus. E o ministério de Jesus marca a questão do servir. E no verso 17, queridos, já partindo para a conclusão, Jesus afirma categoricamente que saber meramente o que se deve fazer não é suficiente. É necessário praticar. Verso 17 que está projetado. Se vocês sabem essas coisas, primeiro passo, saber. Não tem como praticar sem saber. Sabemos. Bem-aventurados. E bem-aventurado, meus irmãos, é ser mais que feliz. Então não é somente felicidade, é ser mais que feliz. Serão se, cláusula, tem uma condição, as praticarem. Portanto, quantos de nós estão com muito conhecimento acumulado? Estou aqui há mais ou menos 2 anos. Há irmãos de outras congregações, mas conheço e sei que o ensino lá também é bom. Há quanto tempo estamos sendo alimentados com bom alimento espiritual, bom conhecimento da palavra de Deus, mas quanta falta de prática que há. Infelizmente, por algum motivo, há um abismo muitas vezes entre o que sabemos e o que fazemos. Esse abismo está na hora de construir uma ponte sobre ele e ligar os dois lados. Está na hora do que sabemos sair do papel, sair da teoria, se tornar prática. Portanto, pense aí consigo. Há quanto tempo você está no convívio da igreja? Há quanto tempo está recebendo o alimento espiritual da parte de Deus? Você está praticando tudo o que está recebendo? Isso é sério. A palavra de Deus não é brincadeira. Nós precisamos conhecer e praticar, meus irmãos. Precisamos, uma vez que o nosso Senhor serviu, precisamos nós mesmos servir. Ser feliz, segundo o mundo, é estar acima dos outros. É ser servido por todos. Ser feliz no reino de Deus é ser servo com tudo aquilo que você tem. Se você é de Cristo Jesus nessa noite, e se você não é de Cristo Jesus, que Cristo Jesus te alcance nessa noite. Mas se você é de Cristo Jesus, entenda, tudo que você tem é para servir aos outros. Seu dinheiro, sua mente, suas capacidades, seu trabalho, tudo. Isso aqui não abrange apenas a vida da igreja, irmãos. Nós temos, sim, aqui na igreja, muitas necessidades de pessoas para trabalhar em diversas áreas. Se Deus te tocar nessa noite para então servir nessas áreas, amém. Procure o pastor, certamente ele vai te direcionar a essas pessoas. Mas o serviço não se resume apenas aqui. O serviço se resume à nossa vida. E é uma disposição que a gente precisa ter no coração de ser servos. Surgiu uma necessidade, e se for possível, servirmos. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Precisamos servir uns aos outros ao nosso redor. E até mesmo, não foi um ponto que eu toquei, mas Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Talvez a gente às vezes levante em algumas situações, não, mas fulano não dá. Ele é impossível, não dá.
Aquele ali eu não sirvo, não. Eu sirvo todo mundo da mesa, mas aquele ali eu não faço questão, não. Não vou fazer, não. Muito chato, muito insuportável. Meus irmãos, Jesus lavou o pé daquele que o traiu, que o beijou no rosto para mostrar quem era ele em meio à frota que estava indo buscar. Quem somos nós para selecionar quem a gente vai servir e quem a gente não vai? Amar os nossos inimigos. Outro ensino que Jesus, na realidade todos ele mostrou na prática, né? Mas nessa situação ele mostra na prática. Amar os nossos inimigos. Ele lavou os pés de Judas Iscariotes. Eu sei, tem pessoas difíceis, tem mesmo. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar do que outras. Entretanto, se Jesus é então nosso Senhor, se somos seus escravos e não somos maiores então do que o nosso Senhor, como então selecionar a quem vamos servir e a quem não vamos? Que nossa disposição de servir seja literalmente a todos. Meus queridos, escolha nessa noite sair daqui como servo. Não mais como alguém, se você entrou aqui orgulhoso, que acha que os outros devem vir até você e te servir. Sirva. Sirva na igreja, sirva em casa, sirva no trabalho, sirva na rua. Se alguém precisar de ajuda, você vê alguém caiu na rua, se oferece para ajudar. Pelo amor de Deus, não passa reto, não. Se oferece para ajudar a pessoa. No trabalho, você acabou de chegar no trabalho, se oferece para fazer o café. São nessas coisas simples que você vai moldando isso no seu próprio caráter e você vai dando bom testemunho aos outros ao seu redor. Seja servo. Coloque essa disposição no seu coração. Ao final vamos orar. Peça a Deus para pôr isso no seu coração. Senhor, eu quero ter a mesma disposição do Senhor. Ser servo. Surgiu a necessidade, pum, estou aqui. Estou servindo. Surgiu outra necessidade, estou servindo. Que nós sejamos servos uns dos outros. Quero orar com vocês, queridos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus, coloque essa situação diante dele e que nós sejamos servos. Servos uns dos outros. Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela exposição da sua palavra, Deus. Que apesar das minhas limitações, o seu Santo Espírito tenha falado e ministre profundamente a verdade da sua palavra em cada coração aqui presente. E o meu pedido, Senhor, é que todos nós, cada um de nós, seja servo. Aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador de suas vidas, ó Pai, rendam-se a Ti. Vejam esse Senhor humilde e amoroso, que se rendeu na cruz do Calvário, que nos serviu até o fim, nos amou até o fim. E renda as suas vidas a Ele, que cada um de nós aqui, ó Pai, se comprometa a ser um servo humilde, um servo que ama, um servo que serve, ó Deus, até nas coisas menores, como o Senhor fez. Que nós não sejamos seletivos, ó Deus, a quem nós servimos, mas possamos servir a todos, ó Pai, com profunda alegria. Capacita-nos, Espírito Santo, esteja com a sua igreja. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.